Neanderthal está agachado perto da entrada de uma caverna. Vento gelado uiva lá fora. Nas suas mãos, há uma pele de animal áspera e pesada. Ele leva a borda da pele à boca, mordendo-a com força como os dentes da frente. Usando a mandíbula e uma mão para esticar a pele, ele pega uma lâmina de pedra afiada como navalha com a outra mão e corta cuidadosamente o material. A lâmina de pedra corta o tecido duro e, de repente, escorrega. Ela não corta o lábio dele. Em vez disso, raspa bem na frente do seu incisivo. Ele franze a testa levemente, morde outra parte da pele e volta ao trabalho. Não há sangue, apenas um arranhão microscópico deixado no esmalte do dente. No dia seguinte, segundo arranhão aparece. Depois centenas, milhares de outros, acumulando-se ao longo de décadas de sobrevivência. Corta para os dias de hoje. Dezenas de milhares de anos depois, esse exato mesmo incisivo está sob um microscópio num laboratório moderno. Os cientistas não veem apenas restos de comida. Eles veem ranhuras de corte nítidas em forma de V, uma teia caótica de arranhões paralelos, esmalte lascado e despedaçado. Uma ferramenta de pedra jogada no chão nos conta apenas a história de único dia. Mas dente guarda todo o histórico de trabalho de uma vida humana. Hoje, qualquer dentista avisará você agressivamente: não use os dentes para rasgar etiquetas, abrir garrafas ou cortar fita adesiva. Mas, para os nossos ancestrais, essa era praticamente a descrição do trabalho diário deles. O que os humanos antigos realmente faziam com os seus dentes? Ao estudar esqueletos pré-históricos, os arqueólogos enfrentam problema gigantesco. As ferramentas reais que os povos antigos faziam de couro, tendões de animais, fibras vegetais ou madeira macia apodreceram completamente. Os movimentos destros das suas mãos não podem fossilizar. Mas os dentes, sim, eles não se decompõem facilmente e preservam as feridas do trabalho duro. Os cientistas chamam essas marcas de desgaste não mastigatório, ou seja, danos que não vêm da mastigação de alimentos. Mas antes mesmo de falarmos sobre trabalho, temos que entender que apenas comer na idade da pedra já era desafio assustador. A comida deles não era macia e processada como a nossa. Eles mastigavam carne crua e dura, raízes fibrosas, cascas de nozes duras e pequenos fragmentos de osso. Pior ainda, terra, areia e lascas microscópicas de pedra das suas ferramentas de moagem se misturavam em cada refeição. Os dentes antigos não foram destruídos por uma mordida dramática que quebra ossos. Eles foram lentamente desgastados por dezenas de milhares de refeições arenosas. Após 30 anos, muitos dentes pré-históricos estavam completamente planos, lixados até a dentina sensível. No entanto, esse desgaste dental extremo revela outro segredo alucinante. Os humanos antigos transformaram as suas mandíbulas numa terceira mão. Quando as suas duas mãos estão ocupadas segurando e cortando algo, a boca se torna a pinça definitiva. A força da mordida da mandíbula, combinada com a força do pescoço, pode puxar na direção oposta à dos braços, criando a contratensão perfeita para esticar material. Vamos voltar ao Neandertal no início da nossa história. Morder pedaço de pele e usar uma faca de pedra bem perto dos lábios era uma técnica incrivelmente comum. Se a lâmina escorregasse, deixava sulco em forma de V no dente. Esses arranhões são exatamente iguais às marcas de corte de açougue encontradas em ossos de animais. Mas o que eles estavam fazendo numa postura tão perigosa? Talvez estivessem cortando carne em porções menores, ou talvez estivessem amaciando uma pele de animal. Uma pele recém-esfolada e dura, coberta de gordura e cheia de excesso de tecido,
Para transformá-la numa roupa quente de inverno, eles tinham que raspá-la, mastigá-la, esticá-la e usar os dentes para mantê-la firme, enquanto rasgavam tendões para fazer linha de costura. Se casaco de couro manteve humano vivo durante a Era do Gelo, a máquina mais importante usada para fabricar esse casaco foram os dentes dele. Notavelmente, esses arranhões dentários revelam até mesmo segredo sobre o cérebro humano, a lateralidade. Imagine segurar cordão com os dentes, puxá-lo com a mão esquerda e cortar da direita para a esquerda como uma faca de pedra na mão direita. A faca escorrega, deixando arranhão diagonal no dente. Milhares de arranhões como esse compartilharão a exata mesma direção. Estudos em dentes de neandertais provaram isso. A grande maioria deles era destra, assim como os humanos modernos. Uma mão que desapareceu há forda anos pode ter os seus movimentos exatos rastreados na superfície de dente. E não eram apenas os adultos que faziam o trabalho pesado. Os cientistas encontraram esses arranhões de trabalho nos dentes de leite de crianças neandertais. Isso não é necessariamente uma prova de trabalho infantil pré-histórico. É mais provável que seja uma evidência de que as crianças aprendiam imitando os adultos, usando os dentes para segurar fibras finas, ajudando em tarefas leves e se acostumando lentamente a balançar uma lâmina de pedra afiada a centímetros de seus próprios rostos. Outra equipe de pesquisa descobriu que os arranhões e lascas nos dentes de grupos de neandertais variavam significativamente de acordo com a idade e o sexo. Isso sugere fortemente que havia uma divisão de trabalho dentro da tribo. Homens, mulheres e idosos podem ter assumido diferentes estágios do processamento de peles ou da fabricação de ferramentas. Os dentes não preservam os cargos, mas registram rotinas diárias distintas. No entanto, usar os dentes como alicate tinha preço terrível. A carne pode curar, ossos quebrados podem se soldar novamente, mas o esmalte do dente nunca volta a crescer. Quando os dentes se desgastavam ou lascavam severamente, a dentina altamente sensível no interior ficava exposta. Isso significava dor excruciante, comida presa, rachaduras profundas e infecções nos nervos. Dente era a ferramenta mais conveniente, porque estava sempre ali, mas também era a pior ferramenta para se quebrar. Uma faca de pedra despedaçadas podia ser jogada fora e substituída. Dente despedaçado ficava na sua boca para sempre, e você ainda tinha que mastigar com ele. Então, o que as pessoas pré-históricas faziam quando tinham dor de dente? Eles usavam palitos de dente. Os arqueólogos encontraram sulcos horizontais suaves entre os dentes dos antigos Homo sapiens e neandertais. Esses são os traços físicos de alguém, espetando repetidamente pequeno galho de madeira, pedaço de osso ou uma lâmina dura de grama entre os dentes. Talvez eles estivessem apenas tirando carne presa, mas é altamente provável que estivessem pressionando gengivas inchadas para aliviar a dor. O primeiro instrumento odontológico da humanidade provavelmente não foi inventado para curar uma doença, foi inventado apenas para fazer a dor latejante parar. Eles não sabiam o que eram bactérias, mas sabiam exatamente onde doía, e sabiam que enfiar pedaço de pau na gengiva trazia momento fugaz de alívio. Mas a descoberta mais chocante da odontologia pré-histórica acaba de ser publicada em 2026. Envolve molor de Neandertal encontrado na caverna Shagirskaya, na Sibéria, datando de 59,000 anos atrás. Na superfície de mastigação deste dente, há uma enorme cavidade de cárie, mergulhando fundo em direção à polpa.
Análises microscópicas e reconstruções experimentais revelaram uma verdade aterrorizante. Esse buraco não foi causado inteiramente pela cárie. Ele foi criado perfurando e raspando como uma ferramenta de pedra minúscula e afiada, procedimento realizado enquanto o indivíduo ainda estava vivo. Imagine essa cena horripilante, sem anestesia moderna, sem luzes de dentista gigantes no teto, sem espelhinhos. Apenas o brilho bruxuciante de uma fogueira, uma broca de pedra manchada de sangue. Paciente se preparando para uma agonia inimaginável de gelar os ossos, e dentista pré-histórico raspando cuidadosamente o tecido podre e infectado. Ferramentas de pedra não eram usadas apenas para abater animais. Pelo menos uma vez na história, uma lâmina de pedra foi cravada direto num dente vivo. E os Homo sapiens não ficavam para trás. Molar de catim naus anos da Itália mostra sinais claros de uma cárie infectada sendo raspada com uma ponta afiada de sílex. Outro dente de 13,000 anos, também da Itália, é ainda mais milagroso. A câmara pulpar foi alargada, e o interior foi firmemente preenchido como uma mistura de betume, fibras vegetais e possivelmente pelo de animal. Eles não apenas rasparam a podridão. Eles realmente criaram uma obturação para selar o buraco e proteger o nervo exposto. Na Eslovênia, dente canino rachado de 6.500 anos atrás foi encontrado completamente coberto de cera de abelha. A cera de abelha amolece quando aquesta, entra facilmente nas frestas e endurece quando esfria. O exato mesmo material usado para colar pontas de flechas em hastes de madeira estava de repente sendo usado para colar dente quebrado de volta no lugar. E numa vila de 9.000 anos no Paquistão, os cientistas encontraram dezenas de dentes que haviam sido perfurados perfeitamente usando brocas minúsculas de sílex. A odontologia não apareceu magicamente como uma profissão médica totalmente formada. Começou como uma série de experimentos desesperados com dor, pedras afiadas e uma resistência inimaginável. Por fim, nem toda modificação num dente se devia a trabalho duro ou doença. Muitas comunidades pré-históricas arrancavam intencionalmente dentes da frente perfeitamente saudáveis ou os lixavam até ficarem pontiagudos. Por que alguém se torturaria voluntariamente dessa maneira? Porque dente faltando ou pontiagudo é distintivo permanente que nunca pode ser tirado. Ele grita: sou adulto, eu pertenço a esta tribo ou eu sobrevivi ao ritual sagrado. Rupas podem rasgar, tatuagens podem desbotar, mas uma boca sem os dentes da frente muda permanentemente a forma como você sorri, fala e come na frente de estranhos. Os humanos antigos sacrificavam voluntariamente uma ferramenta vital de sobrevivência, simplesmente porque a sua identidade era muito mais importante do que o próprio dente. Vamos olhar para o quadro geral. Quando humano antigo morria, o seu casaco de couro apodrecia e as suas lanças de madeira viravam pó. As suas mãos desapareceram na terra. A arqueologia nunca pôde capturar o movimento vivo de uma mão trabalhando duro. Mas o dente permanece. Sob microscópio, aqueles arranhões microscópicos começam a se mover, uma mão puxando uma pele com força, uma lâmina de pedra passando rapidamente, uma cabeça se inclinando para o lado, uma tarefa repetida dezenas de milhares de vezes. Os dentes não viviam apenas dentro do sistema digestivo, eles viveram dentro de toda a história de trabalho da humanidade. Os nossos ancestrais usavam os dentes de forma tão implacável que mastigar comida era apenas pequeno detalhe na descrição do trabalho diário deles. Os dentes foram a única ferramenta de sobrevivência.
que eles nunca, jamais, puderam largar.